O vídeo de hoje provavelmente terá apenas 10 visualizações. Sabe por quê? Porque vamos falar da personalidade mais rara, mais complexa e mais difícil de ser compreendida de todas. Vamos falar do 1,5% de salvadores, ou não, da humanidade. Vamos falar do tipo mais místico e lendário. Aqueles que conseguem ler a sua mente e prever o seu futuro com apenas uma encarada olho no olho. Vamos falar do tipo de pessoa que vos fala nesse exato momento. Isso mesmo, o meu tipo de personalidade. E não feche esse vídeo não, porque senão o Slam Door se tornará real aqui entre a gente. Livre estou, livre estou. E depois dessa introdução, é óbvio que todo mundo já está sabendo de qual tipo a gente vai falar, não é mesmo? Aqueles que são únicos, a última bolacha do pacote. É claro que a gente está falando dos INFPs. Uai, não? Uai, como não? Uai, de quem então? INFJ? Uai, sim, aquela personalidade rara, né? E você conhece algum INFJ? É mesmo? Pô, só ontem eu conheci uns 10. O INFJ, também conhecido como a personalidade do advogado ou conselheiro, possui em sua estaque as funções cognitivas: intuição introvertida, NI, como função dominante; sentimento extrovertido, FE, como função secundária ou auxiliar; pensamento introvertido, TI, como função terciária; e a sensação extrovertida, SE, como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa um estaque ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. Os INFJ, por terem a intuição introvertida como função dominante, possuem um contato intenso com o lado não aparente da realidade. Possuem uma aparência um pouco distante, reservada, introspectiva e um olhar estoico. Eles têm uma facilidade em perceber padrões e conexões entre as coisas. Estão sempre tentando ver além e preferem ter um olhar complexo e holístico da realidade. Não são de atalhos mentais ou de pular conclusões. A realidade chega para eles como um processo macro, um todo indivisível. Os INFJ têm facilidade em enxergar o quadro completo de uma situação. Gostam de atribuir e buscar o significado simbólico das coisas. A repressão da sensação extrovertida os torna aparentemente bastante distraídos também. Entretanto, isto é apenas uma aparência. Internamente, o INFJ está sempre atento às coisas que acontecem à sua volta, mesmo que de maneira inconsciente. O crivo de julgamento dessa realidade percebida por eles será o do sentimento extrovertido, ou seja, o INFJ irá sempre ponderar as implicações sociais perante uma situação. Há uma preocupação em relação à esfera sentimental daqueles que estão em sua volta. A interação entre a sua função dominante, intuição introvertida, com a função auxiliar, sentimento extrovertido, faz com que eles observem e apreendam os padrões comportamentais das pessoas e tenham certa capacidade em prever as consequências que certas escolhas acarretarão para determinada pessoa, e por isso são ótimos conselheiros, e quando necessário ou solicitado, analisam as situações de maneira bastante imparcial. São empáticos por natureza, e conseguem compreender as pessoas e os motivos delas serem e agirem da forma que o fazem. Essa capacidade de compreender as pessoas surge através do pensamento introvertido aliado à percepção contextual da NI. Essa conexão consegue sistematizar qual foi a sucessão de eventos e contingências que levou determinada pessoa a se sentir de determinada maneira. O sentimento extrovertido julgará essa situação buscando maneiras de questionar e melhorar tal contexto e tais contingências. Portanto, sua maneira de agir perante o problema do outro será mais impessoal, idealista e contextual, sem deixar de lado a importância do sentimento dos envolvidos naquele problema, e até mesmo conseguindo sentir o que a pessoa envolvida está sentindo. Assim como os INTJs, eles podem se sentir bastante incompreendidos e deslocados, por conta da NI dominante. Porém, no caso do INFJ, haverá uma preocupação de traduzir seu esquema NI-TI através do sentimento extrovertido.
A FE auxiliar do INFJ se empenha em ajudar os outros, trazendo compreensão e consolo perante um problema, julgando que esse insight fará com que as pessoas se sintam melhores ao entenderem a natureza de suas dores existenciais. Eles irão então comunicar as suas conclusões, que eles julgam que sejam as mais significativas e importantes, moral, ética e espiritualmente, para o grupo que ele está inserido ou para as pessoas que são importantes para ele. Os INFJs acreditam que a mudança no mundo ocorre de dentro das pessoas para fora, e devido a essa facilidade em perceber as motivações e pontos de vista alheios e em compreender a diversidade humana e os contextos de onde ela surge, o INFJ possui a tendência a ser bastante combativo perante as injustiças. Não toleram atitudes egoístas ou individualistas e também não hesitam em tomar partido na defesa do que julgam ser o justo. O sentimento extrovertido também dá uma característica camaleônica a essa personalidade, fazendo com que ela consiga se moldar ao ambiente social em que ela se encontra. Muitas vezes, as pessoas com esse tipo de personalidade encontram dificuldade em dizer não, ou em se impor, com receio de acabar magoando alguém. Preferem não dar atenção aos próprios sentimentos, ou melhor, preferem que os outros não deem esta atenção para os sentimentos deles, porque preferem se ocupar em observar e contemplar a realidade, para assim conseguir melhorar a vida das pessoas em sua volta. Os INFJs são conhecidos por serem o tipo mais racional dentre os tipos sentimentais, por conta do seu pensamento introvertido, TI, terciário. Essa função faz com que eles tenham bastante apreço ao pensamento crítico e a estar sempre em busca de aumentar o seu conhecimento através do questionamento da realidade aparente. Passam boa parte do tempo também refletindo sobre o significado do conhecimento que absorvem e buscando integrá-lo aos seus insights e intuições provenientes da NI. A natureza contemplativa do INFJ encontra na sua função terciária a ferramenta perfeita para a construção de estruturas que consigam organizar de maneira lógica e racional os seus insights mais profundos. Eles são bons em perceber o que as pessoas desejam, quais são suas intenções, pretensões e sentimentos. No entanto, por conta da SE inferior reprimida, muitas vezes o INFJ pode acabar ignorando algum fato importante na hora de processar seus julgamentos, o que pode criar um comportamento um pouco paranoico, ou fazer com que esse tipo de personalidade responda de forma não assertiva em determinadas situações. Também possuem tendência de ter um perfil mais ansioso e predisposto a sofrer por antecipação, ao ficar muito preso em seu mundo interior e em projetar situações e cenários que ainda não aconteceram, ou às vezes nem irão acontecer. Em virtude da SE inferior, o INFJ, principalmente em períodos de estresse, pode ter a tendência de, ao invés de ignorar completamente os estímulos sensoriais, exagerar o uso deles, procurando satisfação na comida, bebida, música e etc., de maneira mais compulsiva. Os INFJs acham cansativo e desgastante ambientes com muito estímulo sensorial ou aglomerações, que apressem ou pressionem eles para darem respostas rápidas ou curtas, que invadam a privacidade ou o espaço pessoal deles, pessoas muito escandalosas ou barulhentas, definições limitadas ou reducionistas, se sentirem controlados, cobrados ou restritos por outros, situações inesperadas ou não planejadas, excesso de socialização e se sentirem incompreendidos. Os INFJs acham revigorante e estimulante quando alguém expressa compaixão e preocupação com o próximo de maneira genuína. Se sentirem ouvidos, ou seja, quando realmente escutam suas ideias e pensamentos mais profundos. Falar sobre suas aspirações em relação ao futuro. Sentir liberdade em expressar seu eu verdadeiro, sem medo de serem castrados ou julgados. Contemplar e refletir sobre questões existenciais, espirituais ou filosóficas. Passar um tempo sozinhos para recuperarem suas energias e poderem processar suas percepções, sentimentos e pensamentos. Ter conversas que estimulem seu pensamento crítico. Algumas figuras famosas e personagens que se encaixam no arquétipo do INFJ podem ser o Mahatma Gandhi, a Simone de Beauvoir, Platão, o Marilyn Manson, Lisa Simpson, a Diane e a Galadriel.
Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos e não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.